a gente acredita que a contaminação do solo, das águas por agrotóxicos estão atingindo níveis talvez insuportáveis, do bem-estar animal e de uma tendência do consumidor, a gente decidiu investir nos ovos e dentro do capítulo dos ovos, no que há de melhor, mais regrado e legislado, vamos dizer assim. Quem certifica isso hoje? Qual é a legislação? Quem responde por essa legislação? Diz, para ter o selo de orgânico, você tem de cumprir essas etapas e fazer isso. Quem que cuida disso? É autorregulação? É regulação do Ministério? O Brasil tem uma lei de orgânicos que é muito importante para o desenvolvimento do setor, que é uma lei recente, não tem 15 anos a lei dos orgânicos, e o Ministério da Agricultura é quem organiza esse conjunto de regras, e aí o Ministério da Agricultura delega auditores que fazem auditoria de quem produz. Então você tem empresas certificadoras que são auditadas pelo Ministério da Agricultura e essas empresas auditam os produtores. Então, na nossa fazenda, vem 2, 3 vezes por ano um auditor que olha tudo que a gente está fazendo, como a gente está fazendo. Tudo que a gente faz, a gente precisa pedir autorização. E o que caracteriza? Isso. Qual é o negativa e positivamente? O que é um alimento orgânico? Ele tem de ter isso e não pode ter aquilo. Quais são as proibições e as exigências? Primeiro, você não pode ter nenhum uso de agrotóxico. Então, zero, nada. Zero. Nem no milho. Nem no milho, nem no cuidado com as galinhas, nem no pasto onde elas vivem, nem para fazer a faxina do galinheiro. Então, você tem uma lista de insumos permitido. E tudo que você vai usar, você tem que pedir autorização com a lista de tudo que você vai usar. A faxina para limpar o ambiente que as galinhas ficam também... Também é regulado. Tudo regulado. Você tem produtos que você pode usar, produtos que não pode usar. Então, essa lista de produtos são produtos que não são... Você não pode usar nenhum agrotóxico, nenhum fertilizante químico. Você não pode usar sementes criolina ali, nem pensar. Não pode usar nenhuma semente transgênica, né? Então, o que você pode usar? Você pode usar sementes... Sabonete de glicerina, cara. Você pode usar sementes que tenham melhoramento genético, né? E acho que é importante essa diferenciação, né? O que é transgenia e o que é melhoramento genético, né? O melhoramento genético a gente faz desde que o mundo é mundo, né? Vai de cruzamento em cruzamento. Vai melhorando. A transgenia, você incorpora um gene de outra coisa. Então, você incorpora o gene de uma bactéria no milho. Então, a natureza nunca vai fazer esse cruzamento, né? Então, na agricultura orgânica, você não pode usar uma semente transgênica. Você pode usar melhoramento genético e variedades que são produtivas. Aliás, a maioria do desenvolvimento de tecnologia de sementes é feito a partir de variedades não transgênicas. Depois é incorporada a transgenia. Então, a gente tem disponibilidade de sementes altamente produtivas não transgênicas. Esse é um ponto também, quando a gente vai falar com os produtores, fala, mas como é que eu vou produzir sem transgênico? Não, tem alternativa, né? Então, a outra coisa, você pode usar adubos organominerais. Então, a maior parte, né, do adubo é composta de 3 grandes nutrientes, né? O N, P, K. E você pode usar o fósforo e o potássio de origem mineral sem ter passado por um tratamento químico. Tem um conjunto de soluções, e acho que isso a gente está vendo, e talvez seja uma das coisas que faça a gente acreditar nessa transformação, é que a gente está vendo muita tecnologia sendo aplicada com o modelo da agricultura orgânica. Aí o milho não é transgênico, é um milho melhorado geneticamente, que foi cultivado sem agrotóxico ou defensivo agrícola, depende da semântica preferida. Tudo bem, isso é o milho. Eu que sou um agro-ruralista, prefiro defensivo. Perfeito, eu compreendo. Aí tudo bem, isso é o milho. Aí já entendi que o terreiro, o lugar onde a galinha fica, também tem que ser tratado com substâncias permitidas. Ok. Agora, nós estamos falando da galinha em gaiola, nós estamos falando da galinha livre da gaiola e a galinha num espaço aberto, que é a caipira, enfim. Como é que a sua galinha orgânica vive? Como vivem? O que fazem as galinhas orgânicas? Lê Camões durante o dia, como é que música clássica? Ouvem música clássica. Como é a vida das Leem galinhas? Guimarães Rosa, depois falam, agora vou votar. O jeito mais fácil que a gente tem explicado para as pessoas, né, para as pessoas não ficarem entediadas, é que o orgânico é um caipira de verdade.
E aí no imaginário de Eu todo sou mundo... orgânico, eu sou um caipira de verdade. Sou de 2 cornos, caipira de verdade. Reinaldo orgânico. Criar um novo. Porque todo mundo tem no imaginário muito claro o que é uma galinha caipira no sítio. Viveu no sítio da tia, da avó, né? E a galinha é criada solta. Você tem um espaço definido para ela viver lá dentro do galinheiro, um espaço fora. Você abre todo dia, ela passa o dia ciscando, ela volta para dormir. Ela tem um lugar onde ela bota os ovos, ela tem um espaço para água. E solta mesmo, ela dorme em cima da árvore, você sabia? Sim. Dorme em cima da árvore num pé só. Sabia disso? Ela fica dormindo num pé só. Pensa que o Reinaldo você sabe Azevedo é por só conhecimento livresco, não é? Porque ela sabe que ela é uma presa e não uma Isso. predadora. Exatamente. Então ela vai escurecendo, ela... Ó, deixa eu... E durante o dia ela é fundamental para a proteção dos moradores, porque ela come aranha, ela come cobra. Galinha é um bicho que pode ser muito agressivo, ela é uma predadora também. Né? Desculpa, eu fiquei com memória. Imagina. Memória. Mas acho que o ovo tem essa beleza, né? Porque todo mundo tem uma relação com o ovo e com esse lugar do ovo caipira. E o orgânico é o caipira de verdade, porque a galinha é criada solta, você tem, e aí um monte de exigências, tem que ter X centímetros de puleiro por cada galinha, porque galinha dorme empuleirada, né? Galinha não dorme no chão, né? Igual a gente, dorme deitado, não dorme em pé, né? Então, você tem um conjunto de regras que traduzem uma proximidade ao natural da galinha. Então, eles falam das 5 liberdades dos animais, que são as regras que norteiam esse conceito de bem-estar animal. Então ela não pode sofrer, ela não pode passar fome, ela não pode se sentir ameaçada, ela tem que viver, poder expressar o seu comportamento de galinha. O que é o comportamento de galinha? Dormir empoleirada, poder ciscar, bater asa. Então fazer o famoso voo da galinha, que é um voo destrambelhado, aquele voo de 2 metros e se estabaca. Lembra os voos do nosso país. Como o crescimento brasileiro, o famoso voo da galinha. Agora, o que isso representa em termos de produtividade e de preço? Né? Porque a impressão que eu tenho sempre é que essa coisa de alimento orgânico é uma coisa limitada às classes mais abastadas. Sim. Que tem condição de pagar para a galinha viver essa vida de madame. Desculpa, é só brincadeira. Essa vida gostosa das 5 liberdades. Botar ovo pro Santa Cecília, isso, né? Exatamente. Pra quem não é de São Paulo. Santa Cecília é um bairro descolado, de gente inteligente, bacana. O pobre vai conseguir comer esse ovo? Um dia? Um dia. A gente trabalha para isso. Vai. Explica quanto custa esse ovo em relação ao ovo tradicional da galinha maltratada. Assim, a gente acredita em tornar o orgânico possível. É o nosso mantra. Tem uma caminhada. Não é amanhã, mas é nisso que a gente acredita. E eu acho que vai chegar lá. Por 2 razões. Primeiro, por que o ovo orgânico de fato é mais caro? Eu já vou falar o quão mais caro ele é. Basicamente, um ovo, 75%, 80% do custo do ovo vem da ração. Então vem de milho, principalmente milho e soja, farelo de soja. Então é um negócio de transformar milho em ovo. Ainda hoje, o milho orgânico ele é mais caro que o milho convencional. Mais difícil de achar, tem menos produtores, ele tem talvez produtividades parecidas, um custo um pouco maior, mas fato é que o milho hoje está um pouco mais caro que o milho convencional. Já volto nele. Esse é um dos componentes que ditam o preço final. O segundo componente são os indicadores operacionais. Nos indicadores operacionais, todos eles, a gente tem recebido visita de casas genéticas que vieram da Inglaterra, da Alemanha, da Holanda, e fala assim, uau, o que vocês estão fazendo? Todos os indicadores operacionais, a gente mede, porque a gente é maluco por número, a gente adora gestão, são iguais ou melhores que o sistema convencional. Então, isso é incrível, isso é uma quebra de paradigma. Ou seja, a galinha põe tanto quanto põe a galinha... Mais do que isso, a conversão dela, o que ela come versus o que ela bota, o quanto que ela morre, a incidência de doenças, todos os indicadores operacionais que deixam o negócio de pé. Nessa camada que a gente está conversando, onde que eu vou chegar? No preço final. Nessa camada, os nossos indicadores operacionais são super bons.
E é uma quebra de paradigma, porque quando nós decidimos investir nesse negócio, era um tal de, não, mas a galinha não, vai sair, não vai voltar, vai botar o ovo escondido, você não vai achar. Ela é fiel, ela volta? Quando é bem tratado, a fidelidade chega. É incrível, porque ela vai ficar doente, como é que vocês vão fazer? Você não pode dar antibiótico, não pode dar remédio. Na verdade, todo esse fantasma operacional foi por água abaixo. Eu posso garantir, a operação de uma granja de ovos orgânicos é tão produtiva quanto qualquer outra. Posto isso de lado, a gente mergulha na questão da ração, da matéria-prima que ela come. Hoje é mais caro, mas na nossa visão, eu acho que faltam 2 braçadas nessa piscina para a agricultura orgânica chegar lá. Você já tem bioinseticida, biofungicida. Ou seja, o problema não está na criação de galinhas poedeiras. Está a montante originação no cultivo do grão. Do grão. E mais cedo ou mais tarde, é uma opinião nossa, há quem discorde, mas faltam poucas braçadas para a agricultura orgânica, assim como é a avicultura orgânica operacional ser igual ou melhor que a agricultura convencional. Quando isso acontecer, não tem porquê um ovo orgânico não ter o mesmo preço que ou muito Qual parecido. Qual a diferença hoje? Hoje, se a gente olhar naquela escada que eu falei agora há pouco, a gente mira, na verdade, essa bagunça do cage free e do caipira. O ovo orgânico hoje, ele custa 30%, 40% mais caro que um ovo cage free caipira. E custa o dobro de um ovo de gaiola. O que isso quer dizer em números? Um estojo de 10 unidades orgânico vai custar 19, 20 reais, enquanto que um caipira vai custar 16, 17 reais e um de gaiola vai custar 10, 11 reais. É isso. A diferença, se você come um ovo por dia, a gente está falando na casa, ou 2 ovos por dia, na casa dos centavos. Então, por todo esse pano de fundo, a gente acredita que essa diferença vai diminuir, já não é tão grande, ela vai diminuir e o custo operacional vai melhorar. Quando isso acontecer, a gente vai tornar o orgânico possível para todo mundo. A gente não falou uma coisa importante aqui. Até agora, quem está nos assistindo não sabe, eles têm um negócio, quando a gente põe números, é muita galinha, é muito ovo, já é um negócio grande. Eles são hoje segundo produtores, né? Só tem um à frente de vocês na produção orgânica. Sim. A fazenda que vocês têm em Avaré, me deem números, qual é a extensão dela, quanta galinha tem lá, quanto ovo produz, quanta ração se consome, qual é a base material dessa construção que vocês estão fazendo. E não é tudo na fazenda de vocês, eu imagino que vocês têm uma articulação de outros produtores que, de certa forma, façam a criação da mesma forma que vocês fazem. Não, na verdade não. A produção dos ovos, sim. A originação dos grãos, a gente tem uma rede de fornecedores fomentados por nós. Eu acho que Luiz, você pode falar um pouquinho da nossa casa? A gente está em Avaré, né? Avaré fica no coração do Corn Belt paulista, né? No raio de 150 quilômetros, está quase 90% dos grãos de São Paulo. E entre essa região de grãos e o principal mercado consumidor, que é São Paulo. A gente comprou uma fazenda lá em 2020 de 170 hectares, que está toda planejada para receber todo um plano diretor estabelecido para ter até 700 mil galinhas. Vocês compraram e criaram toda a infra, não tinha nada. Era um pasto degradado, pasto degradado. Uma fazenda que estava lá não cultivada, e a gente começou esse trabalho em 2021, a construção. Hoje nós temos lá 120 mil aves morando, nós temos uma fábrica de ração que tem capacidade para alimentar 1,5 milhão de aves. Hoje esse ano vai produzir mais ou menos 5 mil toneladas de ração, mas tem capacidade para produzir 70 mil toneladas. Isso está plenamente verticalizado. Vocês estão produzindo, vocês compram o milho fora, sei lá, milho e soja. E produzem tudo ali. Exatamente. Lá chega direto da lavoura dos produtores, parceiros nossos, que a gente apoia a produção de grão orgânico.
direto, a gente limpa, seca, armazena, porque você precisa armazenar, os grãos são colhidos 1 ou 2 vezes por ano, e você tem que armazenar ele por 12 meses, é um desafio. E aí a gente vai produzindo a ração semanalmente, cada etapa da galinha tem uma comida, uma formulação diferente, entrega para as aves, e aí na fazenda a gente tem a área da recria, que é onde chegam as pintainhas de um dia, e vivem essa primeira infância delas num galinheiro que a gente trouxe uma tecnologia da Holanda, única no Brasil, que ajuda a aumentar a mobilidade das galinhas, muito bonito. O que consiste em? Chama Jump Start. Fazem hidroginástica. Consiste em você Fazer musculação. ir subindo a água e a comida e os puleiros para cada idade da galinha para estimular que ela vá ganhando mobilidade. Num galinheiro comum de recria, a água e a comida estão no chão. Então ela acaba tendo uma mobilidade reduzida. Por que a mobilidade é importante para a produção de ovos? Porque a mobilidade, e aí a gente foi aprendendo com os holandeses, que são mestres na criação de galinhas soltas, a mobilidade garante um fortalecimento da musculatura. Essa galinha ela vive 2 anos, comparado com um frango de corte que vive 40 dias. Então tem todo um cuidado para ela não ganhar muito peso, porque senão prejudica a musculatura. Então a gente entende que essa mobilidade, uma está relacionada ao bem-estar animal. Porque, como você disse, a galinha dorme em cima da árvore. Isso. Então, na natureza, ela já tem essa mobilidade. Quando a gente pôs dentro do galinheiro, você reduziu essa mobilidade. Então, para o bem-estar animal e depois para a saúde dela ao longo dos 2 anos. Quantos ovos essa galinha põe por dia? 0,95 ovos por dia na média. Então, cada 100 galinhas, quase um ovo por dia. E com quanto tempo ela começa a pôr ovos? 4 meses. Então, os primeiros 4 meses ela vive nesse nosso playground de galinhas. Exato. E aí a gente tem na fazenda esse lugar do playground, que é um lugar isolado. Aí depois você tem a área da produção, que é onde ela tem acesso ao pasto e vive o resto